Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês a análise do episódio 4 de Knights of Zodiac, os Cavaleiros do Zodíaco da Crunchyroll. Então, vambora! E sim, galera, ao longo desse vídeo a gente vai ter também a análise, inclusive, da questão dos portais, que está sendo tão polêmica entre alguns fãs. Então, venham comigo por essa jornada. Primeiramente, mantendo a estrutura de 3 blocos narrativos, cada um contando uma história que dialoga com os demais. Aqui temos 3 partes. A primeira mostrando o passado de Shun com Ikki. Depois, a batalha de Shun com Gêmeos. E o terceiro, o encontro de Yoga com seu mestre Camus de Aquário. E o que cada um desses blocos tem a dizer pra gente, galera? Bem, o primeiro mostra bem claramente como tanto Ikki quanto Shun já eram bem fortes no passado, tentando sobreviver nas ruas. Enquanto Ikki desenvolve uma força física tremenda, inclusive com habilidade de combate, o que não envolve simplesmente força bruta, mas capacidade de controle do corpo como qualquer tipo de lutador, né, e percepção de combate também apurada, ele foi capaz de pegar e lutar contra soldados do Santuário sem Cosmo. Lembrando que os soldados do Santuário, eles são treinados com exímio treinamento físico, né? Então, podemos dizer que o cara, ele era tão forte quanto um soldado adulto, um atleta adulto, o Ikki. Gente, já mostrando o quanto ele era forte. Isso sem usar o Cosmo, que ele só despertou na prática na raiva para salvar o irmão, né? Então, enquanto o irmão já tinha um Cosmo, melhor, a irmã já tinha um Cosmo extremamente forte, inclusive parte desse Cosmo ele era tão poderoso e um pouco agressivo, diga-se de passagem, que ela tinha medo dele, né? Então, parte da postura defensiva da irmã é justamente pelo medo de machucar as pessoas por causa do poder enorme que ela tinha. Poder este que chegou a atrair a atenção do santuário e o Guilt queria justamente para ser o discípulo, a discípula dele na ilha da Rainha da Morte, para ser o Cavaleiro de Fênix. Inclusive, é bem interessante, porque isso volta na temporada anterior, no qual justamente Chaka de Virgem aparece na ilha porque descobre que Guilt estaria tentando treinar um cavaleiro demoníaco a serviço dele, né? Então a gente pode pensar como não era simplesmente para treinar um cavaleiro, mas meio para criar um servo demoníaco, um guerreiro do mal que o Guilt estava sendo preparado. Lembrando que também o Guilt, ele pega, e temos uma cena na temporada anterior, onde a máscara é dada pra ele, e ele fica maligno por causa da máscara, né? Então existe toda uma trama para a criação do Cavaleiro de Fênix como um super soldado demoníaco que ainda está sendo desbravada pela história. E aqui a gente vê um pouco mais do passado deles, entendendo um pouco mais disso. O Guilt, que nunca foi bem desenvolvido do original, ele pega e finalmente ele é ampliado a história e fica ainda mais completa a história tanto da Shun quanto do Ikki Nahi. Então, com isso a gente já vê o quanto eles já eram fortes em aspectos diferentes desde pequeno. Inclusive, ajudando a dar um alívio nesse momento, né? Quando Ikki pega e se coloca no lugar de da Shun pra ir na Ilha da Rainha da Morte, ele pega, com isso a gente tem um pequeno alívio cômico, né? Que é da June surgindo para pegar, aliviar a Shun, etc, né? E que na verdade parece meio estranho, mas na verdade é a menina tentando pegar, alegrar ele, fazendo piadinhas para tentar pegar e ajudar a conter ele, né? Ela, para finalmente conseguir levar pro cavaleiro. Claro que eu estou perguntando, mas Luiz, ela levou para uma ilha, sei lá onde. Gente, a gente não faz a mínima ideia de onde exatamente era essa cidade onde o Ikki foi prego pra virar o Cavaleiro de Fênix. A gente não sabe a distância dessa ilha, na verdade, né? Se de repente eles pegaram algum barco pra pegar aí, se na verdade é uma daquelas ilhas que na verdade fica a parte do tempo como península conectada, né? Então não existe grandes problemas narrativos nisso daí. Agora, voltando pro segundo bloco, com isso a gente já vê que na verdade Shun era extremamente forte e Ikki também. E lembrando que Ikki, ele precisou de 5 cavaleiros queimando seu cosmo máximo, praticamente quase desmaiando, para conseguir ser derrotado. Então, gente, quando ele pega e
com o cosmo dele, ele consegue interromper justamente o ataque do Cavaleiro de Gêmeos, lembrando que ele faz isso e fica meio esgotado aí, que é uma coisa muito forte pra ele, né? Então não é do tipo uma coisa fácil, né? Então faz sentido. Lembrando que se ele tava lá no vulcão, a gente pode pensar o quanto tempo ele ficou meditando, se concentrando, treinando ainda mais o poder pra ajudar justamente os outros cavaleiros nesse período, né? Então, eu sei que alguns vão dizer, mas ele ficou lá só pra poder pegar, se recuperar dos ferimentos, etc. Gente, a gente tem que lembrar que a série não comentou nada disso. A série presente só mostrou que ele pegou, que o Shun pegou, ajudou eles contra os Cavaleiros de Prata, que foi até que bem fácil ele conseguir pegar e derrotá-los, e depois ele some, desaparece. Então, aquilo que a gente vê ele meditando no vulcão. E lembrando que meditação é uma forma de poder, de conseguir poder, inclusive em Cavaleiros do Zodíaco, onde um dos cavaleiros mais poderosos que vai ser justamente o grande inimigo do Fênix no futuro, vai ser justamente o Chakra de Virgem. Então, quando ocorre isso, a Shun percebe que ela tem que mudar a atitude se ela quiser pegar e lutar contra os adversários dela. Então, mais do que simplesmente aumentar o foco, mais do que simplesmente queimar mais o cosmo, a questão é, ela deixa de ter uma postura simplesmente de defensiva, de não agir, e começa a ficar proativa, começa a pegar de se direcionar realmente para atacar o adversário. Então, com isso, ela consegue ela que já tem um grande poder, consegue liberar boa parte do seu poder real. E, no meio daquela distorção cósmica, ela consegue guiar suas correntes através da distorção para chegar finalmente ao adversário real que estava enviando aquele poder de algum local distante. E aqui a gente já pode começar um pouquinho sobre a questão dos portais. Até onde a gente viu, esses portais já tem na série e nunca foi comentado muitos eles. Só que o que a gente vê é que aparentemente esses portais, na verdade, é uma espécie de poder exclusivo dos Cavaleiros de Ouro. Já que mesmo na temporada anterior, a única vez que a gente viu algum deles sendo gerado foi criado basicamente pelo Moody Ares. Então, aquilo que dá a entender, apesar que não foi muito bem explicado talvez, é que quando você atinge o sétimo sentido, uma das coisas que você possibilita é justamente você criar essas distorções e abrir portais. E considerando que nós temos pelo menos 3 cavaleiros diferentes que usam isso como golpe diretamente, né? Que é o Ikki, ele vai nos mostrar isso pra frente, porém, nós temos o Chakra de Virgem, que a gente vai ver no futuro o Tesouro do Céu, a gente tem o portal pro mundo dos mortos criado pelo o Cavaleiro de Câncer, e ainda por cima temos o golpe do Cavaleiro de Gêmeos. Então podemos pensar que isso é uma habilidade natural dos Cavaleiros de Ouro, né, de criar esses portais, e temos cavaleiros que se especializam em manipular justamente esses portais para criar golpes especiais, enviando eles para outras realidades, né. Existe aquela coisa sobre a proibição de pegar, subir as 12 casas utilizando portais, e de como isso foi utilizado pelo Camus. Então eu penso, até onde realmente existe essa proibição, ou a gente pode pensar que se o Camus conseguiu simplesmente abrir um portal para puxar o Yoga de dentro da outra dimensão, até onde na verdade a gente tem simplesmente os próprios Cavaleiros de Ouro, quando eles percebem que alguém está atravessando a casa deles através de uma distorção dimensional, eles conseguem simplesmente arrancar alguém de lá e trazer pra porrada, diga-se de passagem, né? Só que acontece como eles são os próprios Cavaleiros de Ouro, né? Eles não vão pegar e se intrometer se alguém, por exemplo, levando seus servos para dentro da casa, né? Ou juntando um grupo de cavaleiros para ir em alguma missão, etc, né? Então, simplesmente, né, eles pegam, sentem o cosmo de quem é a pessoa, e se é alguém que eles conhecem, tá tudo bem. Inclusive, a gente pode pensar até onde ele foi levado justamente pra casa de Libra, por não ter ninguém lá para poder pegar, captar isso e interferir justamente nas ações do Camus de Aquário, né? Já que se ele tentasse fazer uma coisa mais para cima, se ele tentasse pegar e ir diretamente para casa dele, né, talvez ele pegasse e fosse detido por outros cavaleiros, como o Cavaleiro de Escorpião, por exemplo, ou o Cavaleiro de Capricórnio, por exemplo, né? Então a gente pode pensar isso, né?
E até onde, justamente, com essa distorção dimensional não está exatamente dentro de uma casa, como é uma coisa maior, ele captou a distorção, transportou ele para a Sibéria para mostrar aquilo e trouxe para ele. Inclusive, o que a gente pode pegar e pensar de tudo isso? O Yoga, teoricamente, ele fala que a mãe dele era o grande alívio emocional dele. Teoricamente, a única forma dele pegar e relaxar. E a gente vê desde o início da história que ele é o cavaleiro mais impossível. Ele que tenta pegar, matar a Athena logo de cara. Depois ele que pega o primeiro a pegar e se juntar a Athena quando ela pega e reúne os Bronze Boys. Quando ele pega e tá na casa de gêmeos, ele é o cara que não pensa, ele pega e tenta atacar logo de cara, estilo Seiya. Então ele tem um alto grau de impulsividade, uma certa falta de controle emocional, não, e justamente para conseguir pegar e ter o poder total dele, ele precisa pegar e parar de desperdiçar essa energia com esse tipo de emoção. Então podemos pensar que o motivo, inclusive, pelo qual ele não usou, inclusive, o golpe mais poderoso dele, que era o tornado de gelo, que ele usou simplesmente o golpe dele, que é o pó de diamante contra o Camus, foi simplesmente porque ele não estava pensando direito, justamente por causa que ele estava emocionalmente descontrolado, né? E é isso que o Camus está tentando pegar e mostrar pra ele. Inclusive, ele percebe que ele não chegou a matar o adversário dele, né, que o Yoga, mesmo com o golpe mais poderoso do mestre, ele ainda sobreviveu, mostrando que ele tem ainda um certo poder de resistência, porém, ele não consegue pegar e matar ele de forma direta, né, ele ainda tem um pouquinho de emoção, Camus, e por isso ele cria justamente os skiffs de gelo, para ele poder pegar e ir suavemente, devagar para outro mundo, né? E não sofrer ataque de nenhum cavaleiro, inclusive porque ele mesmo não teria coragem de pegar e dar o golpe final. Então, vamos aguardar com isso como vai ser a batalha na casa de Câncer, né? E vocês, o que estão achando disso? O que acharam dessas questões de portais, que realmente ainda precisam ser um pouquinho melhor explicada, mas tem alguma lógica já se estruturando aí no meio? Coloquem nos comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo.